Oi, vamos pensar um pouco. Se a programação fosse uma linguagem, as variáveis seriam tipo os substantivos, sabe? As coisas sobre as quais a gente fala. Mas e as ações, os verbos? É exatamente isso que vamos explorar hoje, os operadores do Python. Eles são os verbos que dão vida e inteligência para o nosso código. Alguém já parou para pensar nisso? Como é que um jogo sabe que a gente acertou o alvo? Ou como um aplicativo de banco sabe se temos saldo suficiente? A resposta para tudo isso está em símbolos bem simples, mas muito poderosos, chamados operadores. Eles são a base de toda a lógica de um programa. Então, vamos começar pelo básico, por um lugar que todo mundo conhece, a matemática. Os primeiros operadores que a gente vai ver são os aritméticos. Eles são basicamente o coração de qualquer cálculo que um computador precisa fazer. Olha só, a gente começa com os 4 operadores básicos, que funcionam exatamente como a gente aprendeu na escola. Tem a soma, com o sinal de mais, a subtração, a multiplicação, que a gente usa o asterisco, e a divisão com a barra. É a matemática do dia a dia, só que aplicada direto no código, sem mistério aqui. Agora, vamos para uma coisa um pouco mais específica da programação, a divisão inteira. Presta atenção na diferença. Enquanto a divisão normal de 10 por 3 dá aquele número infinito, 3.333, a divisão inteira, que a gente faz com 2 barras, simplesmente joga fora a parte decimal. A resposta é só 3. Isso é muito útil quando a gente só quer saber quantas vezes um número cabe inteirinho dentro de outro. E se o que importa para a gente for justamente o que sobrou da divisão? Bom, para isso, usamos o módulo, que é representado pelo símbolo de porcentagem. Ele devolve só o resto da conta. No nosso exemplo, 10 módulo 3 é igual a 1. Esse operador é uma mão na roda. Por exemplo, para saber se um número é par, é só ver se o módulo dele por 2 dá 0. E para fechar os operadores aritméticos, temos a exponenciação, que a gente usa com 2 asteriscos. Ela serve para calcular potências. Então, 2 asterisco asterisco 3 não é 2 vezes 3, e sim 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes, o que dá 8. É um jeito bem compacto de escrever uns cálculos bem grandes. Certo, fazer contas a gente já sabe, mas agora vamos ensinar o nosso código a fazer perguntas. É aqui que a programação começa a ficar inteligente de verdade, e para isso a gente usa os operadores de comparação. E aqui está o ponto mais importante de todos. Toda pergunta que a gente faz com um operador de comparação só tem 2 respostas possíveis: verdadeiro ou falso, sim ou não. Não existe talvez. É uma lógica binária, e é com base nessas respostas simples que os programas tomam decisões super complexas. E essas aqui são as nossas ferramentas para perguntar. A gente pode checar se a idade é igual a 18 usando 2 sinais de igual. Atenção nisso. Pode ver se um nome é diferente de admin, com a exclamação e o igual, ou, claro, se a temperatura é maior que, menor que, maior igual. Cada símbolo desses é uma pergunta específica que o código vai responder na hora, verdadeiro ou falso. Essa distinção aqui é fundamental. Em Python, um sinal de igual sozinho serve para atribuir um valor. Já 2 sinais de igual fazem uma pergunta. Isso é igual àquilo? O ponto de exclamação com o igual pergunta exatamente o contrário. Isso é diferente daquilo? São os 2 lados da mesma moeda lógica. Um afirma e o outro nega. Beleza, a gente já consegue fazer uma pergunta de cada vez. Mas e se precisarmos verificar várias coisas ao mesmo tempo? É para isso que servem os operadores lógicos. Eles nos deixam combinar essas respostas de verdadeiro ou falso e criar uma lógica bem mais sofisticada. O processo é sempre esse. Primeiro, o computador avalia a primeira condição. Depois, avalia a segunda. E aí, ele usa um operador lógico, como AND ou OR, para juntar os 2 resultados em uma única resposta final. É como construir uma frase mais complexa a partir de ideias simples. O operador AND é o mais exigente de todos. Ele só vai retornar verdadeiro se as 2 condições forem verdadeiras. Se uma delas for falsa, não importa, o resultado final já vai ser falso. Por exemplo, para entrar numa festa, talvez a pessoa precise ser maior de 18 e ter um convite. As 2 coisas. Já o OR é bem mais flexível. Para ele, basta que pelo menos uma das condições seja verdadeira para o resultado todo ser verdadeiro. Pensa assim. Para um dia ser de folga, basta que seja fim de semana ou que seja feriado. Se qualquer uma das 2 for verdade, a condição está valendo. Por último, temos o NOT. Ele é o mais simples de entender. Ele só inverte o valor. O que era verdadeiro vira falso, e o que era falso vira verdadeiro.
funciona como um interruptor lógico, simplesmente trocando o estado da condição. Então, qual é a grande lição disso tudo? A lição é que com esses blocos fundamentais, os operadores aritméticos, de comparação e os lógicos, a gente consegue construir absolutamente qualquer coisa em programação. No fim das contas, tudo se resume a estas 3 categorias. Com a capacidade de calcular, comparar e combinar, um programa pode tomar qualquer decisão, não importa o quão complexa ela possa parecer por fora. No final, esses operadores são mesmo os verbos que nos permitem conversar com a máquina. Com eles, a gente dá instruções, a gente cria sistemas que reagem ao mundo de formas muito inteligentes. Toda a complexidade da programação nasce da combinação criativa desses elementos tão simples. E eu deixo essa reflexão no final. Desde o sistema de recomendação do seu serviço de streaming até os controles de um foguete espacial, tudo, na sua essência mais pura, é construído em cima da fundação desses operadores. As possibilidades com eles são realmente infinitas.